Lucas Rodrigues mandou essa arte pra gente e ele falou assim, ó. Boa tarde, Marco. Queria saber onde posso melhorar em questão de render/composição. E se eu ainda estou muito cru pro mercado. A minha meta é trabalhar com arte de mundos de fantasia, pra Magic, D&D e afins. Fiz essa arte antes de ver os primeiros feedbacks no YouTube e aqui na live. Então, perdoai pela falta de processo. Irei colocar em artes futuras. Certo, 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 certo. Bom, vamos lá, Lucas. Sobre estar cru ou não pro mercado, quem vai te dizer isso não sou eu. Quem vai te dizer isso é o mercado. Então não tem como eu chegar aqui e falar, não, você não tá pronto pro mercado. Porque sempre tem alguém que pode querer te contratar para algum trabalho, independente da minha opinião, entendeu? Então não se paute pela opinião de algum artista ou de alguém que você conhece. Deixa que o mercado decida nesse caso. Se você se encaixar dentro de um projeto que vai ter interesse de outros diretores de arte, então é isso aí. Então, fechou. Independente da minha opinião, você conseguiu um trabalho, sacou? Então, assim, eu tenho algumas opiniões, mas só vendo aqui rapidinho no seu portfólio, eu acho que você mandou uma arte mais antiga, né? Você postou aqui uma arte do ano passado, tá? E eu queria ver uma arte mais recente, cara. Sinceramente, não compensa eu dar um feedback pro Lucas de um ano atrás, sendo que você acabou de produzir essa arte. O que você acha? Não faz mais sentido? Ó, essa aqui de 2 meses atrás. Então, vou pegar essa imagem aqui, ó, a gente vai trocar uma ideia sobre ela. Em questão de cores, eu compreendo que você tem uma noção legal, assim, tipo, as cores estão bonitas dessa peça. Acho que super funciona. Realmente tem umas questões de acabamento de pintura, mas o mais importante é o desenho. Ainda, pra mim, o desenho tá um pouco abaixo até da sua questão da pintura, assim, sabe? Do seu nível de pintura. Então, eu focaria todos os meus esforços nesse momento de, cara, estudar desenho, assim. Muito, muito, muito desenho. Porque desenho traria uma pose um pouco mais interessante para personagem, te ajudaria a fazer, por exemplo, essa parte aqui do braço, da mão, traria mais interesse para ela, sabe? Do jeito que tá agora, eu acho que ainda tá um pouco simples demais a pose e até a composição como um todo. Mas de verdade, pro nível que você se encontra, pelo que eu consigo compreender do nível, eu acho que tá no caminho legal. Só que realmente precisa estudar mais desenho. Esquece um pouco essa questão de pintura, e eu posso até falar questão de acabamento que eu tinha dito ali, mas não se apegaria nisso, sabe? Porque não importa de verdade o seu nível de pintura nesse momento. É desenho, 100% desenho, tá? Só para não te deixar em branco e vou responder o que você falou sobre a questão de render e acabamento, se eu me aproximo dessa peça, eu percebo que tem algumas coisas que estão falhando que não poderiam falhar, na minha opinião, sabe? De tipo, essas linhas aqui, elas para mim, elas teriam que ser uma linha contínua, sabe? E aqui tem um recorte de que claramente você pegou e moveu sem querer parte da sua peça, da layer, e aí ficou assim, sabe? Tipo, vale a pena total você fazer uma revisão nessas questões aqui de render, sabe? Uma outra coisinha também é tomar um pouco de cuidado em questão dos filtros que você está usando. Porque você usou um filtro de desfocado em toda a peça. Só que aí vazou só aqui. Então tem que ter uma certa congruência na linguagem que você está tentando usar, sabe? Tipo, se você vai usar o filtro de desfocado, então que seja pro fundo todo, sabe? E não deixar passar algumas partes, assim, porque isso mostra um pouco de falta de acabamento mesmo, sabe? E me chama atenção, sabe? Por que só isso aqui tá com foco? Será que era pra eu olhar pra lá? Então tem várias coisinhas, até nas flats, né? Nas etapas que você tem feito de tipo de separação antes de começar a sua pintura, não sei se você faz isso, mas é interessante depois que você fizer o seu desenho, que você faça uma etapa de separação das suas flats, que seriam como se fossem as cores base da sua pintura. E eu percebo que você está fazendo essas flats sem muito critério também. Por exemplo, aqui está desfocado, mas aqui tá muito focado, tá muito sharp, sabe? Tá muito nítido. Então por que aqui tá desfocado e aqui tá nítido? Por que aqui tá nítido e em outras áreas tá bem desfocado? Para mim, gera uma incongruência de linguagem porque não dá para entender quais são os critérios que você adotou para essas flats, sabe?
Como você mencionou ali na sua mensagem que você tem vontade de trabalhar em Magic e D&D, então, primeiro de tudo, eu começaria já a praticar usando mais referências, tá? Eu percebo também que a sua pintura, ela tá muito focada em uma pintura usando a sua imaginação só como base, assim, sabe? Eu tomaria um pouquinho de cuidado só com isso, especialmente nessa etapa mais inicial de trabalho, e focaria bastante em usar a referência para te auxiliar, para te dar apoio, tanto para você entender a qualidade que uma imagem pode chegar, tanto para pose da personagem, para desenho de alguns elementos, tipo a mão dela e tal, sabe? Tá vendo que a pose ela poderia estar um pouco mais clara, né, do que ela está fazendo com esse braço, por exemplo, da onde está saindo esse braço, enfim. Tem várias coisinhas que daria para melhorar, né? Mas eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Magic e D&D usa bastante referência para a pintura. Então, começar a fazer esses desenhos de observação, de natureza morta, isso ajuda muito você pegar a prática da pintura e de entender como a natureza funciona, tá? E como eu disse, não só para pintura, mas para desenho também. Então, uma referência para essa mão aqui teria sido muito benéfica, entendeu? E também, a última coisinha que eu vou falar, olhando para o seu portfólio, já que você mencionou Magic e D&D, a temática, né? Temática importa muito no portfólio também. Não importa se você for o melhor artista do mundo, mas você nunca fez, por exemplo, algo de fantasia ou high fantasy, né? Você dificilmente vai conseguir encontrar trabalho com clientes que exigem muito dessa temática, entende? Então, quando você faz coisas muito modernas e muito pop, digamos assim, tipo, esses personagens aqui são provavelmente fanart de anime, alguma coisa assim, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado também então, com a temática que você quer atingir. Será que você realmente quer Magic e D&D? Porque pelo tema que você faz, a maior parte do seu portfólio não é muito isso que me parece. Então, você tem que me contar, você tem que falar para todo mundo com o que você quer trabalhar. Porque se você gosta de produzir artes, fanart, por exemplo, de anime, e quer trabalhar com Magic, será que não tem uma inconsistência também na linguagem que você vai utilizar dentro do portfólio? Eu tô trazendo, de novo, mais questionamentos do que soluções, mas é para fazer você questionar os seus próximos passos. Mas com certeza, se eu puder sugerir alguma coisa para esses próximos passos, seria nessa questão de estudar desenho, tá? Muito desenho e muito gestual. E pintura de natureza morta, né? Para aos poucos você trazer essas características mais naturais e realistas pro seu trabalho. Beleza? Eu quis dar uma geral. Eu não vou fazer um paint-over nem nada muito específico, mas eu quis mais apontar esses questionamentos e te fazer pensar um pouquinho, porque eu acho que vai ser mais interessante para você do que eu tentar arrumar a peça de alguma forma, assim, sabe? Beleza? Acho que é isso para você, Lucas. Beleza? Monta um plano de estudo, cara, focado em desenho. Eu acho que vai ser bem, bem útil para você mesmo. Tá bom? Da hora, mas continue estudando. Continue estudando, com certeza. É legal ver um monte de produção. Você tem claramente, assim, uma vontade de fazer coisas bem coloridas e tal. Por isso que eu tô questionando. Será que realmente você quer Magic? Às vezes a gente faz as coisas só porque vê os outros fazendo, né? E não necessariamente porque a gente ama aquilo de paixão, né? Que é natureza morta. Natureza morta, o que a gente também chama de still life. Natureza morta é você montar uma cena. Vou mostrar aqui pra você, ó, um exemplo. Still life. Então você monta uma cena na sua mesa. Não é por foto, tá? Não é uma cópia de foto. Você monta uma ceninha aí. Então você pega, por exemplo, umas frutas, umas flores, coloca na sua mesa e você pinta observando a natureza, tá? Eu tenho um workshop que é só sobre isso. Sobre pintura de observação e percepção visual. Só que, infelizmente, ele não tá disponível. Mas, ó, um trechinho do workshop. Ó, isso aqui é uma pintura que eu fiz observando uma cena. Então, eu montei uma mesa de café da manhã. Eu quis fazer, tipo, uma pintura longa. E bem nesses moldes clássicos, assim, né? Então, eu montei aqui uma pintura e, ó, um time-lapse da pintura acontecendo, ó. É o processo que eu passo lá no workshop, né? E aí você vai pintando, ó, observando e trazendo as características de luz e sombra da cena que você tá vendo dentro da sua pintura. Tem muitas técnicas para isso acontecer, né? E eu treinei muito para poder fazer isso também. Até para poder ensinar no workshop, né? Eu treinei bastante para poder chegar ali e conseguir fazer uma parada legal. Mas é basicamente isso, ó. Esse tipo de pintura ajuda demais, assim,
a sua percepção e entendimento de como a luz funciona, sabe? E eu vou falando durante 4 horas tudo que eu tô pensando e todas as etapas da pintura. É bem massa. Mas é isso. Isso é natureza morta. Tá bom? Eu gosto bastante de Magic e afins, mas talvez o que eu pinto tá indo por um caminho inverso mesmo. A Mel falou bem certinho ali, ó. O que você gosta de produzir não precisa ser igual ao que você gosta de consumir. Eu concordo 100% com isso. Não, na verdade me deu um norte. Obrigado mesmo. Que bom. Ah, que bom. Esse é o melhor elogio, mano. Que bom. Eu quero aplausos. Então, ó. Parabéns aí. Bora produzir. Bora produzir.